Olá, bem-vindos de volta! Chega de férias, meus caros amigos. Vamos voltar pra pancadaria, pra aquilo que realmente interessa. E hoje, meu caro Git, você vai aprender um pouquinho mais dos nossos grandes deuses verdes, o Gork e o Mork. Aleluia, finalmente eu vou fazer um vídeo disso aí. E um vídeo disso aí tem que ser alto, agressivo, tem que bater na mesa, porque Gork e Mork são os deuses cruéis, porém brutais, e brutais, porém cruéis. E como eu tive a ideia de fazer o vídeo de hoje, porque eu gosto de fazer aqui um feedback da onde vem os meus pensamentos para vocês aqui do canal, para entender a mentalidade genial do seu Warboss. Meus amigos, eu estava na praia curtindo as férias quando meu pequeno filho Rogaldorn me deu uma cabeçada tão forte que eu enchi o olho de orgulho e falei: esse guri fez um Headbutt, que o Headbutt é uma magia de Gork e Mork. E o meu pai olhou pra mim com uma cara de o que tu tá falando e perguntou o que é um Gork e Mork. E eu falei, cara, eles são os deuses da cruel brutalidade, da brutal crueldade. E o meu pai erroneamente falou, tu tá falando a mesma coisa? Aí não, aí é briga. Porque pra gente crescer mais forte e saudável numa família boa, sim, tem que ter briga todo dia. E também porque não é a mesma coisa. E alguns humanos idiotas com sua cabeça pequena e portanto menos inteligentes não conseguem entender a genialidade dos orcs, suas cabeças grandes, porque nessa cabeça é maior. Obviamente, eles são muito mais além da nossa compreensão. Portanto, eu vou te explicar o que é Gork e Mork. Humano patético, senta aí e escuta. Primeiro, todo pele verde, seja do fantasy, seja do futuro, do 40 mil, acredita e tem total certeza que existe uma divindade dos pele verde, um enorme, gigantesco Warboss, uma criatura maciça que faz com que todos os pele verde lutem por ele. E alguns chamam ele de Gork, outros chamam ele de Mork, mas esses são os tapados, os menos favorecidos pelos deuses dos pele verde, porque os geniais e inteligentes xamãs dos pele verde descobriram que na verdade existem dois. Não existe só o Gork e não existe só o Mork. Na verdade, nós temos um deus muito forte, brutal e cruel. E nós temos um deus muito forte, cruel e brutal. E com isso, eles são diferentes. Obrigado aos xamãs por terem chegado a essa conclusão genial. Todos os pele verde, então, viram a verdade e se converteram pro culto de Gork e Mork de imediato? Não. Tem sempre aqueles que não acreditam e acreditam em um só. E aí, os pele verde de verdade, porque os de verdade a gente sabe quem são, eles simplesmente pegaram um porrete maior e fizeram uma discussão teológica, botando na cabeça daqueles que duvidavam que existia dois, que existe sim dois, senão o teu crânio vai entrar pra dentro. E agora, devido a esse argumento que é difícil de contra-argumentar, realmente a crença predominante nos pele verde é que todo mundo acredita em Gork e Mork. Alguns humanos inferiores dizem que é porque os orcs em geral meio que esqueceram, não sabiam pronunciar direito. E em alguns lugares eles pronunciavam Gork, em outros eles pronunciavam Mork.
E eventualmente isso ficou tão grande que virou a sua própria religião e culto e criou essas entidades do outro lado. Mas humanos são patéticos e burros e a gente não dá ouvido a eles. Portanto, não, Gork e Mork sempre existiram e não tem nada a ver com esse negócio aí de que os orcs entenderam errado e acabaram cultuando duas entidades separadas porque eles eram meio tapados e falaram errado. Não, com certeza não. Então, afinal, ok, existe Gork e existe Mork, que são entidades cultuadas pelos Pele Verde e que eles imaginam ser um gigantesco, enorme Warboss nas estrelas, olhando para eles. Sim. E esses Pele Verde tem alguma vantagem de acreditar nisso aí? Claro que sim, óbvio que sim. Se os Pele Verde estão com um culto naquilo ali e focado em uma energia apenas e uma mentalidade só, eles criam uma energia conjunta que deixa eles num frenesi de batalha e numa violência extrema chamada WOG. E a WOG meio que dá um poder absurdo, tipo, é fora do normal pra Mancha Verde, e ela vai atropelando e comendo qualquer coisa no caminho, mais ou menos igual a Mancha Verde que existe na realidade. Então, esse poder bélico dos orcs, em parte, vem da crença em Gork e Mork. No mundo do fantasy, onde existe magia, eles conseguem criar aspectos de Gork e Mork no mundo durante uma batalha, principalmente onde a energia da WOG está maior. Os xamãs conseguem invocar poderes. No futuro eles são os Weird Boys, os garotos estranhos, que é um psíquico, mas no fantasy eles são magos. E na parte do fantasy, eles conseguem invocar mais força, agressão e brutalidade usando a magia de Gork. Gork tem magias, por exemplo, que explode a cabeça do inimigo, que cria um pé gigante de um Pele Verde no ar e pisa no inimigo como se ele fosse nada, que dá uma força e uma violência absurda para os soldados que estão lutando. Então as magias relacionadas a Gork são brutais, porém cruéis. Já. Mork, muito cultuado pelos Goblins no fantasy, tem algumas magias mais sorrateiras, inteligentes, porque ele é cunning, então ele é inteligente, sorrateiro. Então digamos que uma unidade de orc consegue se vestir de roxo e desaparecer no nada, assim, os caras desaparecem igual um ninja. Como? Porque a magia de Mork em ação, se do nada uma unidade de orc se materializa atrás de uma unidade e ataca pelas costas, isso é Mork em ação. Geralmente goblins fazem isso. Se do nada as armas começam a causar um envenenamento, um enfraquecimento no inimigo, ou pior ainda, eles lançam um pozinho, e esse pozinho mágico de Mork faz o inimigo ficar com umas coceiras em locais inapropriados, e o inimigo começa a se coçar, e aquela coceira meio que faz ele perder a concentração na batalha. Isso aí é Mork. Então, nós temos habilidades mais relacionadas a dano direto e aumento de ataque para Gork, e habilidades mais sorrateiras de subterfúgio e de debuff no inimigo para Mork. Numa questão geral, seria isso aí pro fantasy. Pro futuro, aí não muda muito, aí é mais na porrada mesmo, e os dois vão ajudar muito. E no futuro aí tem as armas e as coisas que os Pele Verde criam, e os mechs, as armaduras, as coisas que eles criam. Mork tem habilidades de reparar, enquanto Gork vai na porrada mesmo. E tanto no futuro quanto no fantasy, eles criam ídolos para esses deuses. No fantasy, eles criam gigantescos ídolos de pedra. Alguns deles conseguem ser animados com energia da WOG, e esses gigantescos ídolos de pedra são a representação bem brutal ali, tipo bem simples, que o orc consegue criar da visão dele para um deus. Já no futuro, aqui a imagem não ficou muito legal, mas temos uma imagem muito boa desses Gargants. Eles criam
uns mech gigantescos que não deviam andar, mas eles dão um jeito, porque os deuses do Pele Verde fazem eles andar, e eles acreditam que os grandes mechs que eles criam ali, os Gargants, são gigantescos, alguns do tamanho de uma titã imperial. Essas gigantescas máquinas são uma representação, um templo aos deuses que causam muita devastação e destruição. Então isso traz alegria para os deuses. Portanto, criar esses robôs gigantes de destruição e os Gargants cada vez maior é uma forma de cultuar os deuses dos Pele Verde. Além disso, qualquer War Boss que se respeita vai ter alguns xamãs junto. Por quê? Vamos para uma batalha, tem uma luta esperando pela gente. Os xamãs devem dar uma olhadinha se Gork e Mork estão dizendo que a batalha vai ser boa, porque toda forma tribal tem espécie de misticismo, cultos e coisas assim. Então digamos que os xamãs jogou ali os ossos de galinha e viu que não, Gork e Mork não estão abençoando essa batalha. Às vezes um chefe mais supersticioso vai esperar outro dia, já aqueles mais agressivos e violentos vão atacar ali e cortar a cabeça do xamã. Só que aí que tá. Se ele venceu é porque o chefe é muito forte, mas se ele perdeu foi porque ele não respeitou Gork e Mork, e eventualmente esses chefes mais agressivos acabam morrendo. E quando tu escuta o xamã é capaz de fazer uma invocação que vai fazer o teu soldado lutar melhor. Então quando o soldado lutar melhor, é mais chance de tu vencer. Então inevitavelmente os que acreditam vão ganhar mais e viver mais, e os que não acreditam vão acabar morrendo mais e perdendo mais. Portanto, teoricamente, é bom para as tribos de Pele Verde ser unidas nessa crença, além de que isso aumenta o poder da WoG e deixa eles numa ferocidade de combate, porque quando um Pele Verde sabe que Gork e Mork tá olhando para ele sabe que vai dar tudo certo, ele sabe que não tem como ele morrer. Tanto que no Fantasy, e até acho que no futuro também, os orcs selvagens pintam o corpo com pinturas de proteção. Essas pinturas de proteção são os deuses protegendo ele. Claro, isso funciona como os orcs acreditam que funciona, incrivelmente funciona, e às vezes essas pinturas conseguem defletir até um golpe de machado, espada ou um tiro. Por quê? Porque os orcs acreditam que isso fornece para eles uma espécie de armadura natural. É incrível, não sei se é o orc que tancou o dano e ignorou a dor, ou se aquilo realmente funcionou por causa do poder da crença e da habilidade dos orcs de alterar o mundo de uma forma meio que subjetiva. Difícil saber, mas essa crença influencia muito na cultura, na violência e na agressão dos orcs, geralmente aumentando ela e fazendo a cultura ficar de mais violência, o que pro orc é tudo de bom. Afinal, enquanto eles lutam, eles crescem e se reproduzem sem nem perceber, e o corpo deles é feito pra lutar. E eu sei que muitos aqui gostam de mambo jumbo religioso, então, meus amigos, você não é um Pele Verde de verdade, porque um Pele Verde de verdade não perde tempo pensando em religião. Por quê? Porque ele sabe que Gork e Mork estão no Grande Verdão e que quando ele morrer, ele vai pro Grande Verdão. Gork e Mork vão lutar lá dentro, ver que ele tá lutando bem também e vão escolher ele para ressuscitar. Então, para todos os Pele Verde, eles acreditam que eles são imortais. Não que eles não vão morrer, eles sabem que eles vão morrer, mas é que depois que ele morre, a essência dele vai ressuscitar em outro Pele Verde. Então tu não te estressa, porque tu vai voltar. E com isso, eles conseguem lutar sem medo da morte. E eu vejo um pessoal entendendo errado, ó. Ah, então quer dizer que os orcs são inquebráveis? Não. O orc não é idiota, mano. O orc pensa muito. Então quando ele vê outros 3 orcs ser dizimados ali por um canhão de laser, ele vai pensar com seu cérebro gigantesco e dizer, não vai dar certo. Eu preciso de alguma coisa maior ou mais orcs. E ele vai fugir e
o humano e o orc não fogem pelos mesmos motivos. É aí que tá. É que eles são alienígenas, eles não são a mesma coisa que um ser humano, no 40 mil no caso. Quando um orc foge, ele não foge só pra salvar a própria vida agora, que nem um ser humano. O ser humano foge, ele nunca mais vai querer uma batalha, ele vai querer correr pra longe da batalha. Mas já o orc não. O orc tá fugindo ali. Pra quê? Pra ele inventar um jeito de passar aquele canhão a laser. E se a gente fosse muito rápido? E eles vão inventar um bug pra correr numa velocidade incrível e tentar passar aquele canhão a laser sem ser atingido, ou levantar uma placa de metal tão grossa que o canhão a laser não consiga furar e fazer uma espécie de armadura improvisada, ou simplesmente, em vez de 4 orcs, mandar 400, então se 40 deles morrer no canhão de laser, os outros vão destruir aquele canhão. Com isso, os orcs sempre vencem no final, mas ele percebe quando uma situação é impossível de vencer e ele vai se retirar, mas não se retirar para salvar a própria pele, e sim para pensar em outra forma cruel, porém brutal, de matar o inimigo sem jogar a vida fora, porque o orc não é idiota. Então, orcs fogem sim, orcs têm medo sim, mas o orc, quando ele tem medo de alguma coisa, eventualmente ele vai pensar e querer lutar contra aquilo, até uma hora enfrentar. Então os orcs, diferentes do ser humano, não vivem a vida com medo, porque eles sabem que o deles está garantido, e que Gork e Mork estão lá no espaço, numa luta infinita, apenas parando quando um campeão dos Pele Verde demonstra uma imensa força e uma grande WOG está se formando, aonde eles começam a enfrentar os inimigos daquela WOG, e com isso eles vão olhar pelos seus filhos, todos aqueles Pele Verde, esses nossos fungos violentos do futuro ou do fantasy, de um jeito ou de outro, sabem que os seus deuses benéficos da brutal crueldade e da cruel brutalidade estão lá em cima lutando por eles. Com isso, você, meu caro Git, meu soldado orc, não se preocupe, o teu tá garantido. Vá com fé em Gork e Mork, grite alto, esmague os ossos desses patéticos inimigos, e essa lealdade, essa crença dos orcs em Gork e Mork também dá a eles uma certa imunidade às forças do caos. Não é que um orc não pode ser corrompido pelo caos, mas é muito difícil, quase que impossível, porque pro caos corromper um orc, ele tem que convencer que Gork Mork é fraco, e não tem como tu botar isso na cabeça de um orc, porque ele sabe que Gork Mork é forte, e esses deusezinhos novos patéticos dos humanos não tem nada perto do grande Pele Verde. Até o imperador da humanidade no futuro, que os orcs veem as estátuas gigantes, os humanos morrendo pelo imperador, eles imaginam ser uma espécie de deus da humanidade muito forte, mas ainda assim inferior, óbvio, a Gork Mork, porque Gork Mork vai ser sempre em primeiro lugar, mas eles têm uma noção que o imperador é uma espécie de deus da humanidade e que deve ser um grande guerreiro que vive na Terra. Até para todo orc, acredito que eles sonham em lutar contra esse maior guerreiro da humanidade, porque deve ser a melhor briga que tu vai ter na vida. Mal sabem eles que o imperador é só um corpo seco, desculpa Inquisição, que o imperador tá bem, tá vivo e tá desafiando qualquer orc. No momento que ele conseguir chegar no palácio, o imperador vai pessoalmente pisar nele com muita saúde, e ele anda entre nós. Então, deu, a Inquisição mandou um recado. Então, meus amigos, espero que isso tenha ajudado a entender um pouquinho mais da genial mentalidade dos orcs. Nunca mais diga que Gork e Mork é a mesma coisa, porque tem extrema diferença entre cada um dos dois. E os orcs entendem perfeitamente isso, e qualquer um que duvida, meta um chopa no meio da testa, que isso deve clarear a sua ideia. Tudo de bom, meus amigos, o grande verdão te espera, tudo de bom e sejam brutais.